Olá você que me acompanha através deste vídeo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. A partir de agora você vai conferir mais um vídeo aí do nosso canal relacionado à teologia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e eu quero deixar aí que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá certo? Se você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Mateus Messias, sou presbítero aqui da Assembleia de Deus em Anápolis, sou bacharel em teologia pelo Seminário Batista Nacional e tenho também uma convalidação pela Faculdade Unida de Vitória. A partir de agora você confere mais um vídeo no nosso canal. Muito bem, a pergunta de hoje é do meu amigo Suemerson de Anápolis. Ele pergunta assim: fale um pouco mais acerca do dízimo. Suemerson, boa pergunta, um abraço para você, Deus abençoe sua vida. Muito bem, a questão do dízimo é uma questão muito debatida no meio dos cristãos, é uma questão muito polêmica no meio de muitas pessoas ainda têm dúvida em relação à entrega do dízimo. O texto usado por muitos líderes, por muitos pastores, é o texto de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, e é o que vamos ler agora neste momento. Vamos ver? Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos tenha a maior abastança. Por causa disso, eu repreenderei o devorador. Aí muitos pastores pegam esse texto bíblico e falam: olha, dá o dízimo, dá as ofertas, porque Deus vai repreender o devorador, porque Deus vai repreender todo o mal da sua vida, e você vai ter, né, a maior prosperidade, você pode fazer prova com Deus, você pode pedir a Deus para que abra a janela dos céus, porque você deu dízimo. Será se isso é verdade? Será se o profeta está falando isso mesmo? Se você der o dízimo, Deus vai abrir a janela do céu, você pode fazer prova com ele. Será se o profeta está falando isso mesmo? Será se é só isso que Deus está cobrando do povo? Será se é só isso que Deus está requerendo do povo? Isso é um erro muito grande, é um erro muito grave, que muitos líderes, muitos pastores estão cometendo. Porque eles pegam uma perícope, eles pegam um trecho do texto para poder provar algo perante a igreja. Isso está totalmente errado, porque dentro da hermenêutica bíblica existe uma coisa que chama contexto. Para mim pegar um texto, uma perícope do texto, eu tenho que ler todo o seu contexto anterior, histórico, cultural, ler o contexto imediato e posterior, para mim saber o que o profeta, o que aquela pessoa, naquele tempo, naquele período, estava querendo trazer para o povo, para a igreja hoje atual. Quando você olha o texto de Malaquias, capítulo de número 3, quando você olha anteriormente, a partir do capítulo 1, das profecias de Malaquias, é bem verdade lembrar que Malaquias foi um profeta pós-exílio, pós-cativeiro. Ele profetizou após o período de 70 anos que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia. Provavelmente ele profetizou no período da segunda reconstrução do templo de Jerusalém, em meados ali dos anos 450 a.C., antecedendo ali o período interbíblico de 400 anos. Ele profetizou porque todos nós sabemos e conhecemos a história do povo de Israel. Esse povo vivia em constante declínio. Uma hora esse povo estava com Deus, outra hora estava mergulhado em idolatria. Uma hora esse povo estava com Deus, outra hora estava adorando a Baal. E neste período, neste tempo, quando o profeta é usado por Deus, ele começa a alertar o povo sobre algumas coisas que esse povo estava cometendo, algumas práticas que esse povo estavam fazendo, que estavam totalmente contrárias à lei do Senhor, totalmente contrárias à palavra de Deus. Olha só, capítulo 1 aí, de Malaquias. O povo já começa a ser ingrato a Deus. Olha só,
O Senhor fala para o povo assim: eu vos amei, diz o Senhor. Aí o povo pergunta: o Senhor tem nos amado em quê? Em que o Senhor tem nos amado? Está vendo aí que o povo começa a perguntar a Deus se Deus tem amado eles mesmo? Deus tem sido tão bondoso e generoso para aquele povo, e aquele povo ainda pergunta: será se Deus ainda nos ama? Ou seja, nós estamos aqui na pior, nós estamos aqui, nós não estamos tendo sucesso na colheita da nossa lavoura, e será se Deus está conosco? Será se Deus nos ama? Aí é onde começa a teologia da prosperidade, porque o povo começa a medir as coisas que eles têm, os resultados que eles têm na vida, pelo amor de Deus. Ou seja, se eu sou próspero, se eu sou rico, se eu tenho a maior abastância, é porque Deus me ama. Mas se eu estou na pior, Deus não está comigo, Deus não me ama. Está vendo aí? Que aí outra coisa também que o profeta começa a alertar sobre a questão do formalismo dos sacerdotes. Os sacerdotes estão oferecendo a Deus sacrifícios errados, cordeiros errados, animais com defeitos. Olha o versículo 8 do capítulo 1. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta esse animal ao príncipe. Ele vai agradar? Ou aceitará ele, a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo que os sacerdotes estavam oferecendo animais com defeito? Aí Deus fala assim: pega esse animal então e leva para o príncipe. Leva para alguém de alta patente na sociedade e apresenta para ele, vê se ele vai aceitar esse animal. E por que vocês têm que oferecer esse animal para mim? Por que vocês têm que oferecer esse animal com defeito para mim? Oferece para o príncipe, vê se ele aceita. Olha só, outra coisa que o povo estava praticando. Capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Versículo 11. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O povo estava casando com mulheres estranhas, e os divórcios estavam sendo ilícitos. Deus não estava agradando, estava tendo adultério, estava acontecendo casamentos desleais à lei do Senhor. Capítulo de número 3, versículo 5, diz assim, ó: enxergar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, contra os que pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava defraudando os outros, as viúvas, os órfãos, estava em corrupção, adultério. O povo estava jurando coisas falsamente, só da boca para fora, hipocrisia. E aí vem pessoas dizendo, vem pastores dizendo que Deus só estava querendo do povo o dízimo. O povo só estava errando no dízimo. Isso é totalmente irreal, inverdade, totalmente fora de contexto bíblico. Porque o povo não estava somente errando no dízimo, mas o povo estava cometendo uma série de pecados que estava fora da palavra de Deus. Depois disso, no versículo de número 7 do capítulo 3, que Deus vai falar: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O dízimo e as ofertas em que o povo estava errando é um dos problemas, dentre os outros, que eles estavam cometendo. Está vendo aí que não é só a questão do dízimo que o povo estava errando, mas sim outras questões. Não basta você chegar na sua igreja e pregar, dá o dízimo que Deus vai abrir as portas, dá o dízimo que Deus vai abrir a janela do céu. Não é assim. Se for assim é muito fácil, a pessoa está no erro, está no pecado, está na vida de adultério, se ele der o dízimo, está tudo bem.
tá tudo tranquilo, tá tudo na paz. Isso é irreal, isso é inverdade. Tem que consertar, tem que ter vida com Deus, tem que largar do pecado, da vida de pecado. É claro que nós somos pecadores, mas quem é eleito por Deus não vive na prática do pecado. Aí sim, consertando a sua vida, se der o dízimo, aí sim Deus vai abrir a janela dos céus. E outra, o dízimo não é questão de barganha, não é eu dar para receber, não é eu ir com essa intuição para Deus e dizer, eu vou dar para receber. Você pode até receber, porque aqui que o homem planta, ele semeia, ele colhe. Mas não, essa não é a intuição. Eu tenho que dar o dízimo por gratidão. Eu dou o dízimo baseado em Gênesis capítulo 14. Abra comigo aí. Gênesis capítulo 14. Olha só. Primícia. Dízimo é primícia. Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, lembrando que Melquisedeque é um tipo de Cristo, representado aqui no Antigo Testamento, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, naquele tempo, nessa época, nesse período, Abrão tinha vencido a guerra de 4 reis contra 5. E naquele tempo, quem vencia a guerra ficava com despojo do vencido. E Abraão foi grato a Deus. Ele foi grato ao Senhor por ter vencido aquela guerra, por Deus lhe dar tudo aquilo. E ele chegou até Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e deu o dízimo. Ou seja, eu estou sendo grato a Deus pelo que ele fez na minha vida. Então, questão do dízimo é questão de gratidão. Eu dou dízimo não para receber, não barganhar. De outra, não tem questão de porcentagem. Pode até existir no Antigo Testamento a questão dos 10%, mas no Novo Testamento não existe nada disso. Paulo somente fala lá, dando de bom coração. Você pode dar 10, 15, 20%, 5%, 8%, você pode dar o tanto que você quiser, aquilo que está no seu coração, segundo a gratidão que você tem para com Deus. O que ele tem proporcionado na sua vida? Seja grato a Ele, seja grato ao Senhor, entrega aquilo que você tem de gratidão para Deus, e assim você vai ver as coisas melhorarem na sua vida. Não questão de barganha, porque com Deus não se barganha, mas questão de gratidão, gratidão para com Deus. Deus abençoe sua vida, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like e você será abençoado.